eu vou gravar esse vídeo aqui rápido para falar sobre um jogo que eu esperava que ia ser bom, mas não foi o que eu esperava, e hoje em dia se você comprar, e hoje em dia ele você só consegue jogar ele se você tiver o jogo, tiver comprado na época, que é o meu caso, que é o Jump Force. Cara, quando esse jogo foi anunciado lá na E3 de 2018, eu fiquei empolgado, né? Eu fiquei empolgado porque tem um monte de personagens de anime naquele jogo. Tem Seiya, tem Shiryu, tem Luffy, Zoro, Sanji, Barba Negra, Hancock, Sabo. Um monte de personagens de anime. Aí eu ganhei aquele jogo de Natal da minha avó. Natal não, de aniversário. Eu ganhei aquele jogo de aniversário da minha avó, né? Então, aí eu fui jogando, né? Fui baixando, fui jogando. Beleza. Chegou uma certa hora que teve um torneio, que eu tava num grupo de WhatsApp, né? Aí simplesmente o dono do grupo chegou e falou assim: olha só, tem algum jogo tem algum jogo de anime que vocês querem no Anime Star, né? Aí eu falei, olha, pode ser olha, que tal esse Jump Force? Ele simplesmente comprou o jogo, né? E botou o jogo no evento, né? Aí ele comprou o jogo, botou o jogo no evento sem ter torneio. Então, o jogo só tava lá por tá mesmo. Aí eu fui, né, eu fui lá com o Hunter, né, que comenta toda hora, sempre comenta aqui nos vídeos. Então, eu fui com ele nesses eventos. Eu ia com ele nesses eventos, só que agora eu parei de ir por nenhum motivo, eu simplesmente parei. E eu cheguei lá, eu olhei assim, tinha uma multidão ali, eu parei, olhei. Voltei, já soltou voltei, quando eu tô meio mal, né? Que sábado agora eu passei mal. Sábado agora me deu um revés 3. Eu tô cheio de catarro no peito, no pulmão. Aí eu tive que soltar Aí eu fui tossir, saiu um pouquinho, eu tive que cuspir. Bom, onde eu tava? Lembrei. Aí, eu olhei assim, aí a gente olhou assim meio que de cima. Por cima da multidão. Era de Xbox, né? Era de Xbox One. Era de Xbox One. Aí eu pensei assim, cara, é de Xbox, eu não vou jogar não. Se fosse de PlayStation, beleza. Aí eu fui, dei uma volta, deu cerca de meia hora depois eu decidi voltar. Aí eu falei, tá, eu vou lá, vou jogar. Entrei na fila e falei, eu sou o próximo, tá? Eu sou o próximo. Aí o cara que tava jogando perdeu, eu simplesmente sentei, peguei o controle, falei, vamos nessa. Comecei a jogar. Fiquei lá jogando, tranquilão. Botei meu trio principal, né, que era o Trunks, o Luffy e o Aizen. Eu fiquei jogando.
jogando, tá, tranquilão. Ganhei. Eu acho que sinceramente, acho que eu fiquei lá sentado 1 hora direto, só jogando. Jogando e ganhando. Jogando e ganhando, jogando e ganhando. Cara, eu acho que eu ganhei umas 10 partidas seguidas. Porque, tipo, vinha gente. Tipo, vinha mais e mais pessoas jogar. E eu lá, sapecando todo mundo de porrada. Chegaram dois moleques que estavam juntos. Aí eles falaram assim, a gente quer jogar com você. Eu, beleza. Era um moleque mesmo, moleque criança. Aí eu falei, olha, não pense que eu vou pegar leve com você só porque você é criança. Olhei pro moleque e falei, não pense que eu vou pegar leve com você só porque você é criança. E fui jogar. Isso na frente do amigo dele. E eu jogando sem olhar pro controle. Eu jogando sem olhar pro controle, só confiando nos meus dedos. Só confiando nos meus dedos, olhando pra tela e só confiando onde meus dedos estavam. E só confiando onde meus dedos estavam batendo, né? Aí, derrotei o moleque, veio o amigo dele. Eu derrotei o amigo do moleque também. Cara, veio um monte de gente. Tipo, umas 10, 12 pessoas. E eu derrotei todas. Eu venci todas. Eu ganhei de todas, cara. Chegou uma hora que eu simplesmente falei assim, quer saber, cara, eu tô cansado. Quer saber, cara, eu tô cansado. Eu simplesmente tava lá jogando. Como se eu estivesse jogando em casa, como se eu estivesse jogando aqui em casa. Eu comecei jogando normal, né, sentado na cadeira. Eu tava na cadeira normal, eu terminei jogando como se eu estivesse jogando em casa, né? Largadão. Eu terminei jogando como se eu estivesse jogando em casa, largadão. Aí simplesmente chegou um moleque. Falou, eu vou jogar contigo. Beleza. Continuei jogando. O moleque foi. Tipo, eu podia perder um round. Eu podia começar perdendo, mas eu sempre virava a partida, né? Eu podia começar perdendo, sei lá, metade da luta, metade do round. Mas eu sempre dava um jeito de virar. Metade não, eu começava perdendo um pouquinho de vida, mas eu sempre dava um jeito de virar. Aí, beleza. Fui lá jogando. Aí os golpes que entravam, os golpes que eu encaixava com facilidade, já não encaixavam mais no moleque. O moleque bloqueava meus ultimates e tudo. Aí eu pensei, pô, esse moleque tá me dando um trabalhinho, hein? Acho que eu vou deixar ele me ganhar. Eu simplesmente deixei o moleque ganhar. Passei o controle pro próximo. Levantei, olhei pro moleque e falei, parabéns. Quando eu perdi, eu simplesmente olhei pro moleque, apertei a mão dele, passei o controle pro próximo, levantei e fui embora. Eu simplesmente tinha cansado de ganhar. Aí, tipo, eu também jogava online nesse jogo. Antes do jogo morrer, né, dos servidores fecharem, eu jogava, né? Eu jogava o online desse jogo. Agora o jogo é 100% offline. Porque né, o jogo é 100% offline porque os servidores fecharam e ninguém mais joga esse jogo. Esse é o jogo, a mídia física desse jogo, no Switch 2, a mídia física desse jogo, com todas as DLCs, tá custando 800 conto. E ele também foi removido de todas as lojas digitais. Ou seja, se você jogou, quem jogou, quem não jogou, não joga mais. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.